Todas as mágoas são suportáveis quando fazemos dela uma história ou contamos uma história a seu respeito. Esse é o poder terapêutico da história, de contar sua própria biografia. E é um convite para você ter acesso ao 3º capítulo do Era Uma Vez Só Que Não, um outro tipo de libertação. Seja muito bem-vinda no seu, no meu, no nosso canal de encontro de autoconhecimento e empoderamento feminino. Para quem não me conhece, me chamo Viviane Luz, sou graduada em psicologia e eu criei este canal justamente para ser um ponto de encontro para a gente trocar experiências, trocar conhecimento e fortalecer principalmente aquelas mulheres e meninas que estão ou já passaram por relacionamentos abusivos. Mas não se restringe apenas a ela, é um canal voltado para as mulheres, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. E o vídeo de hoje é para falar da história de uma que se sentiu à vontade de compartilhar um pouquinho como que foi o relacionamento abusivo. Só para explicar mais um pouquinho, Era Uma Vez Só Que Não vem para falar de histórias reais de mulheres que tiveram um relacionamento ruim e que hoje conseguiram se libertar e estão bem. É um estímulo para aquelas que estão passando pelo relacionamento, para mostrar que é possível sair deles, e para aquelas que já saíram, né? Para mostrar como consegue se fortalecer depois de um relacionamento desse. Então o objetivo é falar um pouquinho da história dessa querida amiga. Eu vou ler a história que ela compartilhou e depois vou fazer uma breve análise pra gente conseguir ter alguns pensamentos, algumas ideias construtivas pra a gente aplicar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Meu relacionamento começou quando eu tinha 17 anos, durou 8, 4 de namoro e 4 de casamento. E no começo tudo foi flores, estudávamos juntos e acabou acontecendo a troca de olhares e aquele flerte bom. Começamos a ficar e aí chegou ao namoro. Quando a relação se aprofundou um pouco mais no começo, ninguém proibia ninguém de nada e os dois iam se esforçando para dar certo. Após o término do curso, já comecei a estagiar e o tempo ficou um pouco curto para se ver. Então começamos a planejar a faculdade. Nesse tempo, começamos a frequentar a igreja evangélica e com isso muitas pessoas de fora influenciavam para que acontecesse um casamento. Ao menos queriam saber nossas escolhas. No relacionamento, as brigas começaram a ficar mais constantes e pessoas de fora querendo fazer nossas escolhas. Aceitamos que o melhor era o casamento, então fomos planejando. Nessa fase ainda era bem agradável, mesmo com as brigas. Gostávamos de jogar videogame, ouvir músicas, ler, conversar, fazíamos algumas ações sociais e isso nos preenchia. Ele me ajudava na faculdade. Quando casamos, ficamos mais frequente na igreja, esquecendo um pouco de cuidarmos um do outro. Ele em 2 empregos, eu na 2ª faculdade e trabalhando, com questões da igreja para ajudar e sem tempo. Começou a ficar muito inseguro quando me arrumava, porque eu estava usando maquiagem e salto alto. Após 2 anos de casados, ele começou a estudar. E daí começou nossos problemas mais sérios. Sempre fui muito simpática. Os ambientes que costumava frequentar eram rodeados de homens. E o ciúme ficou muito pior. Controlava meu celular, minhas fotos, redes sociais. Conversamos. Mas mesmo assim, sem mudança. Disse para ele sair de casa, que precisaria dar o meu espaço, que deveria acabar o relacionamento. Mas a família e o pastor se envolveram e depois de 1 semana voltamos. Ficou bonzinho durante os primeiros meses. Minha falta de interesse na relação era clara, não tinha nenhuma vontade de sexo. Às vezes que eu usava shorts, queria me privar até de receber alguém em casa.
as brigas foram aumentando e não podia mais usar nada. Eu estava morrendo de medo do que a igreja ia falar. Então, ficava orando e buscando uma atitude em Deus e, infelizmente, me permitia a esse tipo de atitude por medo, pelo que as pessoas iriam achar. Foi o pior erro de todos. As palavras foram ficando cada vez mais baixas. Belinha era um animalzinho mais fofo que escutava no dia. Começou a me seguir, me acusar de traição, jogar na minha cara a falta de interesse da minha parte na relação sexual. Até que disse que não queria mais. Jogou na minha cara, riu e imundos. Mas eu não queria mais. Ele não quis ir embora de casa e continuou afrontando com xingamentos. Eu já não dormia, passava o dia fora, na academia, trabalho e faculdade. Ia dormir 2 às 3 horas. Ele não aceitava o divórcio, não queria ir embora e continuava a me seguir. Na época de TCC, ele ficava olhando e me acusava que estava na internet conversando com outros homens. Eu não me sentia à vontade, até que obriguei ele a sair de casa. Um dia fui trabalhar e ao chegar em casa ele levou quase todos os móveis, incluindo carro e moto. E disse ok, a única coisa que eu queria era minha paz. Foi minha primeira noite dormindo no duro, mas feliz. Dormi horas. Como já estávamos divorciados, dei uma chance para a vida. Saí da igreja que tanto me ditava regras e na hora que mais precisei, ainda saí como errada, com acusações de traição, sendo que a única coisa que eu focava era o TCC. Nunca tive ao menos chance de expor aquilo que passava para ninguém, nem para minha família, porque morávamos na parte de baixo do quintal. Se usava uma maquiagem, eu estava me arrumando para alguém. Hoje, penso, quem dera se fosse isso. Muitas vezes queria me esconder da dor que eu sentia dentro do meu peito, pois ele tinha sido meu primeiro tudo. Eu estava sempre sorrindo, mas com um olhar triste e chateada. Já se passaram 3 anos e pouco. E às vezes ele aparece com o argumento de pegar cartas, etc. Mas eu não falo com ele. Tudo em excesso faz mal. Hoje aprendi e amadureci. Nunca deixarei ninguém me sujeitar a esse sentimento de solidão e tristeza. Ninguém tem o direito de fazer você se afastar da sua família e amigos para ser só da pessoa. Não podemos diminuir o outro. Claro que todos temos defeitos, mas vamos crescendo por dentro e aflorando. Hoje vejo tudo mais claro. Quero simplicidade, família e amigos à minha volta. Talvez o amor saudável que me faça crescer e florescer, mas tudo no tempo necessário. Esse foi o depoimento desta QA e foi o terceiro que eu recebi. E por que é interessante a gente ter acesso a essas histórias? Porque de certa forma a gente consegue se ver nelas, a gente consegue identificar o que podemos fazer, identificar o que a gente já viveu. E quando a gente olha de fora, é uma chance de entender melhor a situação. Entendendo melhor a situação, a gente consegue raciocinar melhor e saber quais são os próximos passos. E tendo acesso à história de outra amiga, isso pode nos ajudar a refletir melhor. No caso dela, a gente viu como em vários outros casos, a religião pegou muito forte. Acabou ficando dentro de um ciclo social religioso que ditava muitas regras, o que fazia com que ela tinha dificuldade de pensar por ela mesma, de ver o que de fato a fazia bem, porque ela estava sob regras de uma religião que coloca a mulher num papel muito submisso. Então aqui vem um ponto de atenção. A minha crítica não é com relação ao divino, com relação a uma crença de fé. A crítica aqui é para
uma instituição, religião que tira o poder da mulher. Essa é a crítica aqui. Então, seja qualquer tipo de religião, se coloca a mulher num papel de submissão, sem opinião, sem escolhas, esse é o perigo. Que nenhuma religião e nenhuma crença te coloque e tenha o direito de tirar o seu poder de escolha. Apenas isso. Uma outra coisa que chamou a atenção foi o término, né? Chegou num momento que ela estava tão sem vida que ela usava máscara. A maquiagem era como uma máscara para ela disfarçar tudo o que sentia dentro dela. E aos poucos a vida foi indo embora. Coisas que eu falei em outros vídeos com relação aos nossos valores. Quando a gente está em um relacionamento assim, muitas coisas que a gente faz, que nos enche de vida, de energia, é colocada de lado. Então, no caso dela, relação com amigos foi colocada de lado. A expressividade, a comunicação que ela tanto preservava foi colocada de lado para se manter dentro desse relacionamento. E com o tempo, essas coisas realmente vai ficando de lado e você vai perdendo a sua vida, você vai perdendo a sua vitalidade. E com o tempo, quando a gente vai deixando os nossos valores de lado para se manter nessa relação, é normal que nossa energia vá embora mesmo, né? Que fique numa situação super frágil. E chegou no momento que ela falou que não dava mais, que percebeu que não tinha mais pra onde fugir, que não tinha mais o que tirar dela. E é interessante porque nesse nível ela identificou que a única coisa que estava dentro dela era a essência, e isso ele não podia tirar dela. E foi quando ela deu um basta. Conseguiu dar um basta nas regras que a colocava para baixo, nas pessoas que queriam tomar escolhas no lugar dela, porque ela se deparou com a própria essência. E que fica realmente um ponto de atenção. Talvez que você não precise chegar nesse nível de perder todos os seus valores e ficar, como podemos dizer, no fundo do poço para ter acesso à sua essência. Talvez você não precise chegar nesse nível. Talvez a sua relação já esteja no momento que você consiga tomar uma escolha para sua saúde mental, física e emocional. Já para outras, o momento pode ser diferente. Talvez seja necessário ficar nesse fundo do poço. A questão aqui é que cada uma tem o seu momento. Cada um tem o seu processo de identificar a situação, de tomar uma decisão construtiva. Este foi o exemplo dessa QA. Talvez o seu seja outro. O importante é que você se permita e respeite o seu tempo, porque você vai entender o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Tá? Se você já está vendo esse vídeo, é porque tem uma faísca aí dentro que está preservando a sua essência. Isso já é ótimo, já é um começo maravilhoso. Então, para fechar aqui, é interessante falar que ela está aberta a voltar a ficar com a família, a voltar a ter amigos, que são os outros tipos de amores que a gente tem na vida. Então, uma vida colorida, uma vida dinâmica tem vários amores e é normal a gente sentir amor pelos amigos, amor pelo belo, amor na família. O quanto que é necessário esses amores. E hoje ela percebe isso e hoje ela quer esses amores ao redor dela. Então veja também se na sua vida está faltando o amor. Quais amores que você sente falta? A partir dessas perguntas você consegue pensar nos próximos passos. Então esse foi o capítulo 3 do Era Uma Vez Só Que Não, um outro tipo de libertação. Se você gostou deste conteúdo, desse vídeo, clica no gostei, assim você manda energia positiva aqui para querida amiga. Compartilhe com as amigas que precisam desse conteúdo, com mulheres e meninas que querem esse despertar, que querem esse conhecimento e empoderamento. É super válido. Então que você fique bem
Um beijo e até o próximo vídeo.